Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, estamos aqui com mais uma aula. Hoje eu vou passar para vocês processo administrativo. Novamente, com a mesma ideia de que essa matéria, administração, é algo novo para vocês. Então, eu vou tentar ao máximo usar alguns exemplos do nosso dia a dia, do cotidiano, para que você entenda. E o meu objetivo aqui é fazer você acertar na prova questões como essa que eu vou passar para vocês agora de processo administrativo. Então, vamos lá. Bem, gente, na época das grandes guerras, os recursos eles começaram a ficar escassos. Então, as organizações elas começaram a convocar alguns teóricos e estudiosos para que a organização ela tivesse mais eficiência e eficácia na sua produção. Um desses estudiosos chamava-se Henri Fayol. Henri Fayol, ele começou a avaliar a organização como um todo. E ele percebeu que dentro da organização eram cumpridas algumas funções e que cada uma dessas funções tinha um processo, o qual ele chamou de processo administrativo. Vamos ver aqui o conceito de administração, segundo Chiavenato. Bem, para Chiavenato, a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos e de competências organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz, através de um arranjo integrado e convergente. Vamos ver aqui quais são as funções básicas que Fayol determinou que a administração ela tinha. Técnicas, as funções comerciais, financeiras, contábeis, de segurança e administrativa. Fayol percebeu que todas essas funções faziam o seu processo administrativo. Atualmente, o processo administrativo, nós temos o P de planejar, onde eu defino objetivos, desenvolvo estratégias para alcançar esses objetivos. Nós temos o O de organizar, onde eu defino o que será feito para o alcance desses objetivos definido no planejamento, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Nós temos o D de dirigir, onde temos a parte de liderança e motivação, onde eu lidero e motivo os membros da organização para que auxiliem a organização a alcançar esses objetivos e metas definidos lá no meu planejamento. E nós temos o C de controle, onde eu monitoro para saber se a minha organização ela está no caminho correto para que eu alcance os meus objetivos. Na prova é muito cobrado se esse processo administrativo ele tem se a organização precede o planejamento, se a direção precede a organização. E não, gente, a primeira parte do meu processo administrativo é o planejamento. Depois do planejamento eu vou organizar, depois eu vou dirigir e por último eu vou controlar. E se eu ver que acontece algum desvio para que eu não consiga alcançar os meus objetivos, eu retorno ao meu planejamento. Por isso, sim, ele é um processo cíclico, mas o primeiro do processo é o planejamento e o último é o controle. Bem, partindo daquele pressuposto básico que quem está assistindo a minha aula não cursa administração e que foi pego de surpresa quando olhou o edital e viu o processo administrativo e não sabe nem o que é. Eu fiz aqui uma analogia, acho que algumas pessoas vão gostar.
E eu pensei aqui como se fosse um time de futebol. O time de futebol, ele vai estabelecer um objetivo para ele vai planejar. Então, o objetivo dele é ser campeão em 2021. Então, ele, com esse objetivo estabelecido, agora ele vai definir as metas. Ele vai traçar a estratégia dele para que ele atinja esse objetivo, que é ser campeão em 2021. Após o nosso planejamento, agora nós vamos organizar. Nós vamos definir o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Após a organização, eu vou dirigir, eu vou liderar essas pessoas, esses atores envolvidos para o alcance do meu planejamento. Eu vou motivar os meus atores para o alcance do objetivo definido lá no planejamento, que é ser campeão em 2021. Feito tudo isso, agora eu vou controlar, eu vou monitorar, eu vou comparar para saber se com a organização que eu escolhi, com as metas que eu estabeleci, com o meu planejamento, com se essa liderança está funcionando, se a motivação que eu escolhi está dando certo para o alcance do meu objetivo. Se não estiver dando certo, eu volto e faço um novo planejamento. E assim eu fico no meu ciclo de processo administrativo. É o nosso famoso PODC, onde eu tenho planejar, organizar, dirigir e controlar. Vamos aqui a uma questão da CESP 2018 para a EBSER. Entre as atividades do processo administrativo, incluem-se o planejamento, a organização, a direção e o controle, nos níveis estratégicos, tático e operacional. Nós vimos na aula passada que a organização ela tem três níveis organizacionais. O estratégico, que é no topo da nossa pirâmide, o intermediário, que faz essa ponte entre o estratégico e a base, que é o operacional. Então, sim, está correto, nós temos 3 níveis organizacionais e sim, em cada nível organizacional eu tenho processo administrativo. Futuramente a gente vai ver que nós temos planejamento estratégico e planejamento tático e operacional. Nós vamos ver também a parte de organizar a parte estratégica, tática e operacional, a parte departamental, como que funciona. Então, gente, o nosso gabarito da questão é o certo. Bem, essa matéria ela não é muito extensa, ela também é curtinha. Nós temos aí alguns conceitos também para a gente entender, para que nos possibilite gabaritar a nossa prova. Eu deixo aqui o meu Instagram, siga a minha página, @ADMParaconcurso. Eu estou sempre colocando material focado para a sua aprovação. Não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!